Olá! O quadro 5 perguntas é um conselho desta semana traz uma pessoa que, quando eu comecei a olhar o currículo, eu falei: primeiro, já vai dar o quadro inteiro só para eu ler o currículo. Segundo, que perguntas que eu vou fazer? Eu estou tão longe desse universo. Mas ela é tão acessível, tão gente boa, vocês vão ver, que foi me ajudando aqui, e eu vou ter, né, muita honra de conversar com a doutora Renata Bennett Fernandes, eu espero que tenha falado o nome certo, ela vai corrigir, diretora de P&D e cofundadora da startup BioBrayer. Eu não sei se esse Brayer eu estou enrolando a língua, tá, gente? Paninha de professora de português, de inglês. Ela é graduada em Biologia pela Universidade do Estado de São Paulo, em 2012. Doutora em Ciências na área de Genética, também não, pela USP, em São Paulo, mas pela USP. Em 2016, ela realizou um estágio, estou ótima hoje, hein, gente? Ela realizou um estágio pela Universidade da Pensilvânia. Em 2018, ela fez um doutorado sanduíche na Universidade da República, gente, agora meu espanhol acabou. E em 2017, ela fundou a BioBrayer e participou do evento de aceleração BioStartup Lab, rodada Interfarma. Gente, esquece tudo, hoje a dicção está horrorosa, né? E ela foi a finalista e ganhou o prêmio de startup mais dedicada. Foi selecionada para representar a sua empresa na 5ª edição da Academia Industry Training 2018, oferecido pela Swissnex, em colaboração com a Universidade de St. Gallen. É o CNPq, o MCTIC da Suíça. Em 2019, não falei que o currículo é imenso? E eu cortei, hein, gente? Em 2019, ela foi selecionada para o programa Mulheres na Ciência e Inovação, promovido pelo British Council e Museu da Manhã, onde ganhou um treinamento no Reino Unido. Desde o início deste ano, ela atua em P&D, voltado para a produção de insumos biológicos para a agricultura. E ela também foi premiada como uma das 25 mulheres na ciência da América Latina pela 3M. E ela foi participante da OUI 2.0. Gente, eu conheço essa mulher. Nem sei o que eu vou perguntar para ela, mas vem aqui e aproveite desse conhecimento com a nossa querida Renata Bennett. Seja bem-vinda! Muito obrigada, Solimar, é um prazer estar aqui com você. A gente se viu já não tem muito tempo, mas já estava dando aquela saudade. Foi um prazer te conhecer naquele evento. Muito bom, gente. A Renata, eu acho que, né, a maioria das nossas entrevistadas dessa sessão, dessa temporada, já traduziu season, a sessão, dessa temporada do quadro 5 Perguntas e um Conselho, elas foram da OUI 2.0. Como foi a Renata, eu tive o privilégio de conhecê-la nesse evento recente que nós participamos em São Paulo. E, gente, como vocês sabem, eu estou lançando junto com o Alas o livro Dinâmicas e Jogos para Aulas de Ciências. Então, o Alas é biólogo, e quando eu bati o olho no currículo da Renata, eu não sabia lá, quando eu conheci, que ela tinha formação em biologia. Então, Renata, eu fiz, a primeira pergunta tem que ser sobre isso. Como que foi o seu trajeto, né, de formada em biologia a empreendedora, cofundadora de uma startup? Então, esse trajeto ele foi muito curioso, na verdade, não foi nada premeditado. Durante a minha graduação, eu comecei já logo no primeiro ano, no segundo semestre, trabalhar com iniciação científica, então já num laboratório de pesquisa, e a minha ideia era seguir a carreira acadêmica. Então, acho que a maioria dos meus colegas também tinha essa ideia inicial de seguir a carreira acadêmica, passando mestrado, doutorado e prestando algum concurso para ser professor, né? Só que daí eu já estava, no momento que eu estava no doutorado, eu fazia doutorado em genética aqui na USP, e, e eu percebia que tinha tanto conhecimento dentro da universidade que às vezes ficava represado na universidade. E eu estava pensando que isso poderia acontecer comigo também, que meu conhecimento talvez ficasse muito restrito e eu não expandisse ele para alguma coisa mais assim palpável, algum benefício mais visualizável assim pela população.
Então, eu estava assim, já nesse meio conflito, e ao mesmo tempo um colega meu, da época que eu fazia iniciação científica na Unesp, ele estava trabalhando com uma ciência mais aplicada. Ele estava já trabalhando com, tentando desenvolver uma molécula biológica para o tratamento de leucemia infantil. Então, ele já estava dentro de um grupo de pesquisa que envolvia vários professores e estudantes nesse objetivo. Então, só que daí ele percebeu também que existiam muitas publicações acadêmicas sobre isso, e ele sentia necessidade de também transpor isso para um produto. O que eu preciso fazer a partir que eu descobri, vamos supor, o nosso grupo descobriu uma molécula legal que tem um grande potencial. E agora? A gente vai só escrever um artigo científico e publicar? O que mais que a gente precisa saber, né? E daí, só que assim, a gente não teve uma formação de empreendedorismo, nem uma disciplina sequer dentro da nossa graduação. E, e eu até vejo isso como uma falha do ensino, né? Para a gente também expandir um pouco os horizontes, não ficar só pensando em carreira acadêmica. E daí, nisso, ele viu um curso, na verdade, era um programa de pré-aceleração da Biominas, que trabalhava empreendedorismo de base científica. E daí ele falou assim: vou me inscrever para aprender mais, tentar submeter esse projeto, ver o que acontece. E daí ele precisava de mais alguém para participar. No mínimo, eram 2 pessoas no grupo. Daí ele chegou a contatar outros estudantes que trabalhavam com essa molécula para a leucemia infantil e ninguém quis, ninguém tinha interesse, todo mundo pensando no mestrado, no doutorado, cheio de coisa para fazer. Só que ele já sabia que eu estava naquele conflito ali de querer também transpor esse conhecimento para algo fora da universidade, e daí ele me convidou. Eu falei assim: não, legal, acho que é a deixa que eu tinha para estudar mais o que é empreendedorismo científico, né? Que eu não tinha nem ideia. Eu lembro que quando a gente chegou lá no curso, falaram assim: então agora vocês vão fazer um pitch de 2 minutos sobre o seu projeto. E eu falei assim: Breyer, o que é um pitch? E ele: eu não sei, tomara que a gente não seja o primeiro. Daí foi, ainda bem a gente não era o primeiro, daí começaram a se apresentar e a gente falou assim: tá, acho que a gente consegue aqui. Mas foi assim, a gente nunca tinha tido nenhuma visão dessa. Então, esse foi o primeiro passo, né? A gente deu esse passo, fazendo esse curso, daí a gente submeteu um projeto para a FAPESP, que é uma agência de fomento aqui do estado de São Paulo, voltada para pequenas empresas em projetos inovadores, que chama PIP FAPESP. E esse foi o nosso primeiro financiamento, a gente conseguiu, daí quando a gente conseguiu, a gente abriu a empresa juntos e começou a desenvolver. No começo, a gente conseguiu alugar um espacinho bem pequenininho lá no Parque Tecnológico de Santos, que a Unesp que a gente fez era em São Vicente, né? Daí tinha uma proximidade lá com a Unesp de São Vicente. E daí a gente foi começando, aprendendo as coisas, como apresentar o negócio, fazendo validações de mercado. Então foi uma coisa assim que a gente batalhou bastante, e não foi nada premeditado. Foram situações que a gente juntou as nossas vontades assim de transpor esse conhecimento da academia pro mercado, e foi assim. Uau, pessoal, quem está de olho aqui, prestando atenção, sempre eu falo, pega papel e caneta. Só nessa primeira pergunta, a Renata trouxe dicas, insights, ideias para carreira e para negócios. Falando de carreira especificamente, foi interessante a gente perceber, né, Renata, que isso é muito natural quando o jovem entra na faculdade, ele não sabe, nem é obrigado a saber o leque de possibilidades está diante dele. E uma outra coisa que bom que com a nova, com a BNCC, que é o que orienta agora, né, a Base Curricular Nacional, Base Nacional Curricular, né? Traz um pouquinho dessa ideia de que já no ensino médio a gente tem que trabalhar a questão de empreendedorismo. As universidades também, eu concordo, né, deveriam ter alguma disciplina, alguma forma do aluno ele entender que ele não
que ele tem mais essa possibilidade, não é para todo mundo, né, porque o empreendedorismo é uma palavra que está na moda e todo mundo tem que ser empreendedor, mas é bom que ele saiba que ele também pode vir a ser. E foi bacana você trazer essa questão. Então, você, professor, professora, você que está assistindo, que já tem uma carreira, passa esse vídeo para algum jovem que está, de repente, pensando em fazer uma carreira, mas não sabe nem o quê. E aí, assim, já a pessoa já pensa: "Opa, espera aí, então dentro da minha carreira eu tenho essas possibilidades", porque dentro de biologia, muitos jovens que eu recebo aqui na mentoria de carreira, ele pensa, por exemplo, que ele só vai ser professor, né, ou no caso como você falou: "Ah, vai seguir a carreira acadêmica sendo professor universitário", mas tem essas possibilidades que estão acontecendo. Outra coisa interessante para quem é empreendedor, gente, vocês viram aí o espírito da Renata de não pode ficar só comigo esse conhecimento, eu tenho que compartilhar. Então, o empreendedor ele é movido por uma causa, né? E a causa da Renata, pelo menos no início, foi: eu não consigo ficar com tudo isso assim sem fazer um impacto maior. Não que ela não fizesse um impacto ensinando outras pessoas, mas o impacto, pelo que ela falou, ó, aplicado, né, na prática para a sociedade. Então, isso é muito interessante, porque uma das características do comportamento empreendedor, né, segundo o Sebrae, é justamente essa curiosidade, esse espírito de buscar soluções. E aí surgiu, né, a gente vai para a segunda pergunta, porque tem a tua empresa que eu fiquei lendo e falei: "Gente, é uma startup, está com tanta coisa já acontecendo". Então explica para a gente um pouquinho mais do que é a sua empresa, que é Breyer, né, se eu pronunciar errado, tu me corrige. E a sua atuação, né, principalmente para quem assiste e que nem eu, assim, é leigo nessa área. Explica pra gente, por favor. Como é que é? Desenhadinho para quem está no jardim de infância, como eu. Sim, claro. Então, a gente é uma empresa de biotecnologia, então a gente tenta utilizar, por exemplo, micro-organismos, proteínas, que existem até na natureza, ou que a gente dá uma recombinadinha, assim, uma modificadinha, para fazer produtos de interesse industrial. Então, basicamente, é isso que a gente faz, de uma maneira mais ampla, né. A nossa empresa, como eu disse anteriormente, a gente começou com um primeiro projeto, que é um projeto que a gente ainda desenvolve, que é o biofármaco para leucemia infantil. Então, esse biofármaco, ele já existe no mundo, fora do país, já existem empresas que produzem esse biofármaco e a gente importa. O que acontece? A gente já passou por crises de abastecimento. Em algum momento troca uma fábrica que produzia, não produz mais, e agora a gente não tem como importar, tem que fazer toda uma documentação nova. E nisso você tem um gap e pacientes ficam sem medicamento, simples assim. E é um medicamento essencial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então a gente já teve crise de abastecimento e já teve problema com medicamento de uma qualidade ruim também. Então, o projeto lá atrás, dentro da universidade, surgiu para tentar buscar ou melhorar essa molécula, porque ela também causa efeitos colaterais, né? Uma molécula com menos efeitos colaterais que já existe, ou procurar em outros micro-organismos alguma que também tenha uma atividade parecida. E daí, nisso, surgiu uma molécula modificada da molécula original, que é utilizada já hoje em dia, com propriedades mais interessantes, que traziam menos efeitos colaterais, reações alérgicas, por exemplo. E daí foi a partir dessa molécula que a gente iniciou a empresa. Então, assim, a ideia inicial era melhorar um pouquinho mais, assim, colocar mais uma capinha nela para que ela não desse muita reação alérgica e durasse mais dentro do nosso corpo. E agora, nessa fase 2 que a gente está atualmente, a gente está escalonando a produção. Porque, por exemplo, quando a gente conversou com as farmacêuticas lá atrás, falaram assim: esse processo que vocês fazem, ele funciona na bancada, no laboratório, em pequena escala. Se a gente for usar essa tecnologia, ele tem que ser um processo escalonado. Então, para a gente conversar, vocês precisam escalonar isso. Então foi assim que a gente foi para fase 2 desse projeto. A gente já desenvolveu a molécula, agora a gente está escalonando e no momento a gente está também iniciando os estudos pré-clínicos, que são em camundongos, e a gente também vai fazer em alguns outros modelos.
Então esse é o projeto que iniciou, ele ainda acontece, só que e daí? A gente abriu uma empresa com um projeto que talvez daqui 10 anos traga um retorno para a gente. E como que a gente vai sobreviver até lá? Então, daí a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Daí a gente começou a conversar com empresas que precisavam ou trabalhavam com biotecnologia e falar o que, que a gente pode oferecer, né? Nossos conhecimentos todos, assim, que a gente teve durante a carreira, como que a gente pode ajudar outras empresas e prestar serviços e consultorias, né? Então, no início, a gente começou prestando serviço. Ah, eu preciso que você melhore uma purificação disso daqui. Por exemplo, empresas que vendem enzimas para a indústria de alimentos ou para a indústria de papel e celulose. Ah, eu tenho essa enzima aqui, mas ela não está muito legal, ou quero que ela seja ativa em outra temperatura, alguma coisa assim. Então, a gente começou a desenvolver esses projetos. No começo era um caos, a gente precificava tudo errado, trabalhava, praticamente estava trabalhando de graça ali, porque os reagentes são caros, os equipamentos são caros, então a gente isso é um problema, assim, é um desafio de startups de biotecnologia. Por quê? O nosso tempo de desenvolvimento é outro, não é assim, com 20 mil reais e 6 meses eu vou desenvolver um aplicativo aqui que eu já vou vender. Não é assim. Tem muito tempo envolvido, muito dinheiro e muitos equipamentos caros. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, de um equipamento que chama bioreator. Ele controla como que o micro-organismo cresce, pH, como agita ali dentro, oxigênio ali para ele crescer. Esse equipamento é super caro. Um de bancada, por exemplo, nacional, é uns 160 mil reais. Então, assim, é difícil, como a gente começou, que a gente não tinha esse dinheiro, né? A gente pagava horas de equipamento das universidades. Então, no começo a gente fazia isso, daí depois a gente conseguiu um financiamento, conseguiu comprar um bioreator para a nossa empresa, e aos poucos a gente foi construindo nosso parque de equipamentos, e até que hoje em dia a gente consegue fazer tudo de maneira independente da universidade, para também tornar o processo mais ágil, né? Então, esse é um dos projetos, né, da Asparaginase. Outras coisas que a gente faz de prestação de serviço para conseguir monetizar, e a gente ainda faz isso até hoje. Mas, assim, a gente também tem desejo de outros projetos de biotecnologia. Então, recentemente, através de uma demanda de mercado que a gente percebeu, clientes indo falar assim: não, eu quero produzir um ácido hialurônico. Daí a gente falou assim, gente, esse ácido hialurônico está na moda, está todo mundo querendo. Daí a gente foi atrás de projetos que já existiam no mundo e no Brasil e encontrou um projeto dentro da universidade também, da Universidade de Brasília, que trabalha com ácido hialurônico vegano. Então, a gente foi lá, conversou com eles, e agora a gente está licenciando a tecnologia para a empresa. A gente já conseguiu um financiamento também para esse projeto, e a gente até tem já um ácido hialurônico, um primeiro protótipo de produto, assim, com mais de 90% de pureza. O projeto está andando bastante rápido. Bem interessante. E, além disso, através de demanda de mercado também, a gente começou a trabalhar no mercado de agro. Foi uma, assim, a gente sempre olhava para farmacêutica, daí expandiu um pouquinho para cosmética com ácido hialurônico, só que, assim, o mercado agro, ele é enorme. Ele é enorme e as empresas também começaram a vir, porque a gente consegue fazer essa parte de cultivar micro-organismos, o agro também utiliza micro-organismos. São micro-organismos que ajudam a planta a crescer ou até ajudam ela a não ter patógenos, doenças nela. Então, é uma solução mais sustentável para o meio ambiente, né? Então, eles chegavam, olha, eu preciso produzir isso, eu não sei produzir isso. Daí a gente ia lá e desenvolvia o processo. Então, a gente também tem essa parte de agro que agora a gente também quer expandir com produtos próprios, né? Então é isso, assim, é uma coisa bem diversificada, mas foi a maneira que a gente conseguiu para conseguir crescer, primeiro pagar as contas e para depois crescer também.
Gente, empreendedor, empreendedora, você Uhum. volta só essa pergunta e anota, mas a gente vai facilitar a tua vida, a gente vai fazer um resuminho da Tia Sol, para você que é empreendedor, empreendedora, só de tudo isso que a Renata trouxe para gente. Então, parcerias, você viu que às vezes você não tem o recurso, mas o que que a Renata, ela foi fazer? Parceria, quem pode ceder espaço, quem pode me aceitar, quem pode com que empresas que eu posso prestar serviços, então ela foi buscar parceria é fundamental. Criatividade, vocês viram que o primeiro produto que elas estão desenvolvendo, daqui a 10 anos talvez, como ela falou, eu fico sem dinheiro até lá, como é que eu vivo? Então, criatividade para buscar soluções para gerar caixa para a empresa, isso às vezes você, empreendedor, empreendedora que está aqui, sabe muito bem essa dificuldade. Ela falou também sobre a questão financeira ainda, né, da criatividade financeira. Nem sempre você tem o capital para aportar para aquele equipamento que você precisa naquele instante. Então, você vai buscar meios para gerar caixa para que você possa comprar. Isso me faz lembrar, Renata, uma a participante da OUI 1.0, a Terezinha, ela esteve até lá conosco no evento. Então, gente, eu vou deixar o link da Terezinha aqui, do ano passado, eu a entrevistei aqui nesse quadro, e a Terezinha, ela voltou um ano depois, lá nesse evento que nós terminamos a turma 2, dando depoimento. A Terezinha começou uma pequena indústria de polpas, né, de frutas, e ela começou no liquidificador da cozinha dela, porque ela não tinha como comprar o equipamento. Hoje ela já tem o equipamento, mas comece de onde está e com o que tem. Isso é lição número 1 para qualquer empreendedor. Outra coisa que a Renata trouxe para a gente aqui é que o empreendedor ele precisa estar de olho nas tendências, para ele surfar no topo da onda da tendência. Então, quando ela falou do ácido, não foi assim, do nada surgiu, ela viu que estava aí o pessoal falando, estava um burburinho, é algo que está quente, está acontecendo. A gente pode entrar? Pode, então ela já está fazendo isso aí também. E outra coisa que ela trouxe quando ela falou, ia mais para farmacêutica, foi um pouquinho para cosmética, agora foi para o agro. É a necessidade do empreendedor, claro, estrategicamente, diversificar. Ela tem um foco no que ela faz, mas ela buscou o quê? Diversificação, e ela usou umas 2 vezes, eu acho, vocês voltam para poder ver se foi, a palavra monetizar. Gente, empreendedorismo não é de pau. Precisa, no fim do dia, gerar receita e gerar lucro, gerar o fluxo de caixa. Então, você precisa ter essas ideias aqui, que eu já estou pedindo para a equipe deixar tudo aqui anotado. A parceria, criatividade, ficar de olho nas tendências e diversificar. São 4 coisas essenciais para que o negócio ele ganhe fôlego. E aí, a gente está falando justamente de uma área, Renata, em um país que pelo menos a gente ouve que investe pouco, de repente essa informação minha é equivocada, mas a gente ouve muito assim, o país investe pouco em pesquisa científica, né? Então, num país que pelo menos a gente ouve tanto que se investe pouco em pesquisa científica, talvez seja até uma pergunta ingênua, mas quais os principais desafios que você enfrenta para dar prosseguimento ao desenvolvimento da tua empresa? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque realmente essa parte de biologia, biotecnologia, como eu falei, os tempos de desenvolvimento e os custos, eles são muito elevados. Então, assim, o Brasil tem algumas iniciativas importantes, principalmente, assim, a FAPESP no estado de São Paulo, ela é uma agência muito forte, e eu, pelo que eu converso com outros empreendedores de outros estados, é bem diferente do que acontece da realidade de outros estados, que é mais difícil do que São Paulo. Então, de outras regiões do Brasil, então, às vezes fica mais complexo ainda, né? Mas, assim, a gente precisa entender que o investimento em ciência ele é fundamental, porque, por exemplo, nós como empresa, nossos 2 principais produtos, a asparaginase, que é o biofármaco para leucemia, e o ácido hialurônico, vegano. Aonde eles surgiram? Dentro da universidade pública. Então, assim, se não tivesse existido esses incentivos para ocorrer essa ciência dentro da universidade, a gente não teria esses produtos.
para conseguir desenvolver na nossa empresa. Então, o investimento em ciência ele é fundamental, em ciência e não somente ciência aplicada, não, ciência básica também, porque normalmente as inovações disruptivas da nossa área, ela acontece quando a pessoa está estudando ciência básica. Então, aquela revolução do CRISPR, de edição gênica, que se falou muito, ganharam até muitos prêmios, as duas pesquisadoras envolvidas, elas estavam estudando como se fosse o sistema imunológico de bactéria. Não era nada aplicado, e elas acabaram revolucionando a ciência. Então, assim, investimento em pesquisa básica ele é muito importante, em pesquisa aplicada também, e também esse investimento nessa transposição, essa pesquisa translacional, que é sair da universidade e ir até a população, né? Até um produto de mercado. Isso tudo é muito importante e desafios existem muitos no Brasil, tanto de investimento em pesquisa básica, pesquisa aplicada, quanto também nas startups de biotecnologia. Às vezes é difícil, assim, você explicar para as pessoas o quanto é alto o investimento, quanto demora o investimento, mas também o retorno é muito grande, porque você gera tecnologias que são inovadoras em nível mundial. Então, assim, o Brasil ele tem muito potencial para ser, inclusive, exportador desse tipo de tecnologia, né? Que a gente consome muito, importa muito, gasta muito dinheiro com isso, e a gente poderia ganhar muito mais dinheiro desenvolvendo isso, criando empregos para muitos profissionais. Eu acredito aqui que muita gente aqui já tem mestrado, doutorado até em biologia, por exemplo, e não acha emprego, porque faltam empresas desse tipo e aí que gerem esse tipo de tecnologia, né? Então, esses são muitos dos desafios que a gente tem, mas a gente também tem que valorizar que existem iniciativas, a gente já teve financiamento de FAPESP e da FINEP também, do CNPq também, e, e assim, essas iniciativas também existem editais, vale a pena ficar de olho, olhar FINEP, CNPq, FAPESP, as FAPs, né, pelos estados, para você tentar, se você tem uma ideia, um protótipo de, de produto nessa área, você tem sim que se inteirar, porque existem sim oportunidades. Existem, mesmo se você não conseguir um financiamento público, você pode conseguir um investidor, você pode conseguir uma parceria, começar você mesmo. Então, assim, não dá para a gente também falar, é muito difícil, então eu não vou fazer. Né? Existem alternativas e a gente tem que tentar. Excelente, né? O empreendedor ele não para diante da dificuldade, ele busca soluções. Então, buscar soluções faz parte, como você falou, é difícil, mas não é impossível. Então, tem que estar. Você falou até de participar dos editais, assim, o empreendedor ele precisa se capacitar, porque edital é outra coisa que muita gente não sabe nem como é que faz um projeto, nem na própria universidade às vezes se ensina, e aí a pessoa buscar aprender, desenvolver novas habilidades. Eu estou presa aqui também, estou presa é ótimo, né? Na penúltima pergunta, né? Na pergunta anterior, a gente falou que você diversificou e tal, e talvez quem está nos assistindo pode ter uma dúvida, então pensei assim, puxa, vou perguntar. Então, na sua área, você acha que ainda é necessário focar ou realmente é preciso diversificar? Que eu falei que é para diversificar, mas de repente eu falei besteira, né? Não sou da tua área. Então, como saber a diferença entre focar, eu foco ou eu diversifico, para não se perder em meio a tantos projetos e acabar, de repente, faz de tudo um pouco e não faz nada? Como é que é essa relação para você? É uma coisa bem complexa mesmo isso. A gente até costuma brincar, eu e meu sócio, que a BioBreyer é uma startup que tem várias startups dentro, porque a gente tem esses diversos projetos que eles são bem, assim, de certa forma, independentes. As pessoas que trabalham em cada projeto, elas são de cada projeto. É, óbvio, o que a gente vai compartilhar é o espaço e muitas outras coisas, mas os projetos, eles são de certa forma, bem independentes. E já aconteceu da gente achar
que seria uma boa partir para um lado, fez uma validação, percebeu que não estava legal, tentou, a gente ainda tentou mais um pouco ali e viu não dá certo. Então tá, a gente matou uma área dentro da empresa, isso já aconteceu. E também a gente já surgiu com uma área dentro da empresa, que foi o caso que eu falei do ácido hialurônico, né? A gente recebendo demanda de clientes naquela nossa prestação de serviço, né? Que a gente usa para monetizar. E falando de ácido hialurônico. E o que, que a gente fez? Ao invés da gente pegar e falar assim, não, vamos construir isso, que demora provavelmente um ano tranquilamente para você desenvolver esse tipo de projeto, iniciar esse tipo de projeto. O que, que a gente fez? Foi atrás do que já existia. Então, a gente viu que existiam tecnologias semelhantes na China e no Brasil, que foi o que surpreendeu a gente. A gente chegou no começo, a gente mandou uns e-mails para uns chineses, assim, vamos ver se rola alguma coisa, e eles nem responderam. Mas aí a gente viu que no Brasil também tinha gente trabalhando com isso e era uma tecnologia muito interessante. A gente entrou em contato e conseguiu fazer esse desenvolvimento. Então, assim, uma maneira de você tentar cortar caminhos, né, é fazer essas parcerias. Se você quer abrir para outros projetos, eu acho que vale a pena você verificar se não é mais fácil, vale mais a pena você abrir junto com mais alguém, né? Com uma parceria ali para você também não ficar sobrecarregado e tentar dar conta de tudo. A gente até assim já ouviu de mentores, olha, vocês precisam focar, tem muita coisa aí acontecendo. Mas a gente fala assim, olha, eu acho que esse mentor não é da área de biotecnologia, acho que ele nunca teve uma startup de biotecnologia, porque, como eu disse, pelos tempos de desenvolvimento serem tão longos, se a gente acaba não diversificando para coisas que a gente consegue retorno financeiro, gerar caixa, né, a curto prazo, a gente realmente não tem como pagar as contas. Então, assim, é difícil, a gente tem que diversificar, mas também a gente tem que prestar atenção o quanto de energia você vai colocar em cada projeto e você tem que saber o quanto cada projeto está te retornando. Para você saber assim, olha, esse aqui eu investi muito, eu estou tentando muito, eu acho que era legal, mas não deu resultado. Então, paciência. Não se apegar também, que é outra coisa que muito pesquisador faz, é se apegar ao produto. Nossa, eu vou fazer esse produto da maneira mais perfeita possível. E às vezes não era esse produto que o mercado queria, você ficou lá um tempão, ou às vezes o mercado queria o seu produto 2 anos atrás. Então, assim, ele já estava pronto. Era só você não precisava deixar ele melhor, porque ele já era suficiente. Então, também tomar cuidado quanto você investe para ou no que você investe, mas assim, na nossa área, geralmente o que a gente vê das startups é que elas acabam diversificando um pouco. Muito importante você trazer isso, você falou muito do olhar do pesquisador, às vezes, né? Mas todo empreendedor, mesmo que não seja um pesquisador, pode ser um pequeno empreendedor, às vezes ele pode perder o timing, né? O tempo de lançar um produto, porque ele acha que tem que estar perfeito, e a gente sempre costuma brincar na área, se fosse assim, a Microsoft não existiria, né? Olha quantas atualizações, ou o iPhone, ou o que for, né? Então, é necessário isso que a Renata trouxe para a gente, às vezes você vai matar um produto que está te matando, então você desapega dele, né? Um produto ou um serviço até. Então, saber desistir faz parte do processo e não é demérito nenhum. Então, tem gente que fala assim, se eu desistir, não, porque a gente ouve muito, tem que persistir, tem que persistir. Tem que persistir vendo resultados, É um ou negócio. não, exato, não persistir e não está trazendo resultado nenhum. Então, isso é muito importante o que ela trouxe. E aí a gente vai para a nossa quinta pergunta, quase chegando ao fim, lembrando que todas as informações da Renata estão aqui na descrição do vídeo, e vocês podem seguir também nas redes sociais, quem é da área, de repente, trocar figurinhas também. Antes da gente ir para a última pergunta, eu sempre gosto de contextualizar, porque quando a gente faz aqui o quadro é curtinho, então a gente traz o glamour, traz os números, traz assim, e quem assiste fala assim, nossa, está tão longe de mim. Mas contei duas coisas assim, bem rapidinho, que não é pergunta, hein, gente? O quadro são 5 perguntas no conselho, mas a fofoqueira que habita em mim quer fazer umas coisas extras. Mas já veio uma pergunta, mas conta assim, lá no teu início, como é que foi, se você tem alguma coisa para contar,
E, já dando spoiler, já entregando aqui, você também é mãe. Conta um pouquinho disso pra gente. É legal essa curiosidade, assim, né? Porque às vezes fala assim, nossa, uma empresa de biotecnologia, eu nem sabia que isso existia. E às vezes vê assim, eu sou relativamente ainda jovem, né? Tenho 32 anos, e já tenho essa empresa que faz tanta coisa, mas a realidade assim é mais dura, né? Durante a graduação, eu fiz o Nesp em São Vicente, né? E já logo no primeiro ano eu comecei a iniciação científica e fui bolsista da FAPESP, a FAPESP sempre aí me apoiando. E aí a bolsa de iniciação científica era por volta de R$ 500. E era com essa bolsa aí que eu vivia com mais duas amigas minhas, também bolsistas, assim, de agências, faziam iniciação científica. A gente morava num apartamento de um quarto, eram as três no mesmo quarto, e foi assim até o final da graduação, né? Daí depois eu passei para o doutorado, e daí também fui bolsista, FAPESP, por um período, daí depois ainda peguei uma outra bolsa da CAPES, assim, eu iniciei com a bolsa FAPESP, ainda tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior, que também era da bolsa FAPESP. Então, assim, o governo investiu muito em mim também, eu tenho essa consciência, né? Por isso também que vem esse desejo de retribuir de alguma forma um pouco maior, assim, que eu visualizo, né? Então, eu tive essa bolsa, fui para o exterior um período, fiquei 5 meses na Filadélfia também, desenvolvendo pesquisa lá, renderam frutos. Depois eu fui para o Uruguai com uma bolsa da CAPES, fiquei lá também 4 meses, aprendendo muito. O Uruguai tem uma ciência muito forte também. É, e assim, eu morei junto com outras pessoas, né, praticamente república, até o final do doutorado. Então, não é fácil, assim, você dividir a casa, aquela coisa, mas fazia parte do que era a minha realidade e do que eu precisava para conseguir avançar no que eu desejava fazer, né? Porque, por exemplo, muitas vezes não seguir a carreira acadêmica, você até ascende financeiramente mais rápido, porque você tem aquela carreira dentro de uma empresa, você pode ir construindo, às vezes, até mais rápido do que na carreira científica. Não sei se todo mundo sabe, aqui uma bolsa de mestrado no Brasil é R$ 1.500. Então, com R$ 1.500, você tem que se virar. E muitas vezes a pessoa não mora na cidade que os pais moram. Ela se muda, às vezes, para São Paulo, para o Rio, para outros lugares, né, onde está a universidade que ela vai trabalhar, e ela tem que se virar com R$ 1.500. Então, né, essa parte, assim, é complicada. Quando a gente abriu a empresa, a gente precisava de um endereço, né? Então, o Parque Tecnológico de Santos, apesar de eu já estar morando em São Paulo, ele era muito mais barato, era R$ 300 por mês que a gente pagava na sala, e era o que dava para pagar. Então, foi assim que a gente começou, não tinha muita estrutura, a gente dependia muito da universidade, ficava de lá para cá, indo de ônibus e tudo. Então, e agora a gente já conseguiu estruturar melhor. A gente está em São Paulo, no Parque Tecnológico da USP, que é consideravelmente mais caro, mas a gente já tem, se a gente pensar que a gente iniciou em 2017, tem aí 5 anos de empresa, e faz menos de um ano que a gente veio para São Paulo. Então, assim, é muita relação mesmo. Não é fácil e ainda continua. E ainda tem uma filha. E ainda tenho a filha. A Maia, fiquei grávida um pouco antes da pandemia, então foi bem caótico, assim, ela tem 1 ano e meio agora, então eu passei toda a pandemia grávida, ela nasceu no meio da pandemia, aqueles detalhes, assim, de que quase ninguém viu a Maia por muito tempo, agora que tem gente que está conhecendo ela, e fazer tudo isso, né, quando a empresa começou a crescer mais, foi quando a Maia nasceu. Então, eu praticamente não tive, assim, eu tive os 6 meses que eu consegui ficar muito mais em casa, mas eu trabalhava no computador
praticamente o dia inteiro, era revezar o computador com ela mamando, com tudo isso, e foi bem assim, essa parte, assim, foi bem difícil. O começo dela, os primeiros 6 meses, assim, que eu trabalhava de casa, era mais difícil do que agora que eu saio para trabalhar, deixo ela na escolinha, depois eu pego ela, é um pouco mais fácil, porque no começo você tinha que trabalhar e cuidar dela de praticamente 24 horas por dia, porque às vezes eu lembro que eu acordava para dar mamar para ela, e para não dormir, eu começava a responder e-mail também, já começava a trabalhar, eu falei assim: "Ah, pelo menos eu não durmo aqui com ela, né", porque a Maia também me deu trabalho nessa parte de dormir. Até hoje, às vezes, ela acorda no meio da noite, mas faz parte. Agora já está muito melhor. Não estou reclamando. Não, eu sei que não, mas eu acho que é muito bom você trazer tanto essa informação lá do teu começo, da questão de estar dividindo, tá, um apartamento de um quarto, a sala que você podia pagar, tudo, e os caminhos que você foi trilhando, e também com a maternidade, né, muita gente que está aqui, que nos segue, também é mãe, e às vezes a pessoa está tão assim: "Nossa, mas eu estou cansada, não sei o quê", e às vezes ela olha outras mulheres, como eu falei, no glamour, né, e não é, gente, tem os bastidores para todo mundo, né, todo mundo, eh, cada um de um jeito, é claro, mas eu pedi para a Renata trazer, porque, assim, para mim a Renata é uma grande inspiração, sabe, gente. Ela é bem mais nova do que eu, ela tem 32, eu tenho 46, indo para 47, mas, assim, é uma grande inspiração. Puxa, ela está com uma bebê, né, a gente chama de bebê, mas não é bem bebê, mas uma bebê de 1 ano e meio, então dá conta de tudo isso. Então, isso nos ajuda, assim, a nos fortalecer, nos inspirar. Aí a gente vai para a última pergunta, pessoal. Lembrando, gente, compartilha esse vídeo. Em algum momento você viu ou ouviu algo, você não viu também, mas ouviu algo aqui, você, puxa, lembrou de alguém, compartilha lá nos seus grupos, para outras mulheres, para jovens que estão pensando em carreira. Dá um like aqui, que você sabe que a gente tem que jogar com o algoritmo do YouTube, não é verdade? Então, assim, ele tem que entender que esse vídeo é relevante e mostrar para mais pessoas. E essa é a nossa missão aqui, quando a gente traz as empreendedoras, né, para esse bate-papo, é para que mais pessoas possam ter acesso a conteúdo de qualidade, né, que a gente sabe que no meio dessa internet que viraliza o que às vezes não é bom, a gente está contando com a tua ajuda para viralizar o que é bom, beleza? E aí a gente vai então para a Alwi, né? Então, o nosso ponto em comum. Você participou recentemente da Academia de Mulheres Empreendedoras, a Alwi, que é uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e que é executado, né, pelo Grupo Mais Unidos. Então, que mudanças você fez ou pretende fazer na sua empresa com base no que você vivenciou no curso? Olha, esse curso ele é muito legal, a estrutura dele é muito legal, porque você tem a parte que você mesmo estuda em casa, que são os módulos, são 10 módulos, por exemplo, finanças, negócios, negociação, expansão do seu negócio, e tem os encontros semanais referentes, né, que o tema é cada um desses módulos. E depois teve o grande encontro que a gente celebrou tudo isso, aprendeu muito mais, ainda fez todas as conexões. Cada grupo tinham 30 mulheres, eram 3 grupos. Então, assim, um mar de conexões, um mar de ideias, e só por isso, assim, já valeu a pena. Mas, assim, o início dos módulos lá, logo que eu fui selecionada e comecei a fazer os estudos do curso, já foi muito importante porque, como eu disse, a gente estava numa fase de expansão da empresa, né? Começando a faturar mais. E a parte de finanças foi muito importante para eu entender, por exemplo, aquele outro projeto que eu disse que a gente matou dentro da empresa, quando a gente viu, colocou ali no papel, ele realmente não estava valendo a pena. Mas às vezes você não, se você não olha o número real ali, você acha que dá para ir, que não sei do que. Mas não, daí quando a gente matou, a gente conseguiu colocar mais foco nas outras áreas que estavam trazendo mais coisas e a gente conseguiu crescer mais. Então, assim, essa parte de finanças, a parte de marketing que a gente também está evoluindo, é uma coisa que a gente nunca tinha investido em marketing, até assim, estranho de falar, né? Por um lado é interessante porque todos os clientes que a gente teve foi por indicações de outros clientes.
Aí o que a gente só tinha era o nosso site, com as coisas que a gente faz e tudo, mas a gente nunca tinha feito nenhuma campanha de marketing. E isso também foi muito importante, entender um pouco melhor de como funciona o marketing e o marketing digital, principalmente, né? Que a gente modificou mais, e como isso pode ajudar na nossa empresa, a nossa empresa a crescer, né? Ter mais visibilidade e tudo isso. A parte de negociação foi muito interessante também, você entender o teu potencial, né? Como que você precisa negociar, não é só assim, aquela pessoa, ela é tão boa em negociar, nossa, queria ser igual a ela. Mas então você tem que estudar, você tem que negociação é assim, você vai, a primeira que você vai fazer, não ficou legal, eu devia ter falado aquilo. Depois que você falou tudo, você fala, ai, que droga, por que que não falei aquilo agora que eu tô pensando, né? Mas é assim mesmo, não se culpa também, vai estudando, vai treinando, vai falando com o espelho, vai tentando pensar o que que a outra parte tem de interesse, como você pode ajudar, como todo mundo pode, de certa forma, sair ganhando, sair feliz numa negociação, para pensar em parcerias a longo prazo também. Não pode esquecer do que você tem de desejo e necessidade, você também não pode se subjugar ali, né, naquele momento. Então é muito interessante você entender quem é o seu cliente. Uma coisa que a gente aprendeu bastante, é como a gente trabalha com diversas áreas, né, que vai de agrocosmético a farmacêutico, cada um que a gente vai falar é totalmente diferente. Imagina você falar com uma farmacêutica, é muito diferente de você falar com um produtor rural. Bem Então, diferente. é uma coisa assim que você tem que ter na sua cabeça com quem que você está falando. Então, isso foi muito importante para a gente também. E as conexões que a gente fez ali naquelas semanas, e principalmente no evento de encerramento, que é presencial, é diferente, né? O virtual está aí para ajudar e facilitar a gente em muitas coisas, mas aquele momento presencial, ele é diferente, você tem que aproveitar. Também, se alguém aqui for conseguir ser selecionado para algum evento desse, tem que tentar, às vezes, se você tem timidez e tudo, você tem que ir, pensando assim, ninguém está aqui me julgando. Foi muito legal esse evento só de mulheres por causa disso. Eu acho que as pessoas ficaram mais à vontade, em se abrir e interagir, falar assim, não, eu estou num ambiente confortável para mim, então eu vou poder me expor ali, ninguém vai, sei lá, tirar sarro do meu negócio ou do que eu falar, se eu errar alguma coisa, ninguém estava assim. Então foram trocas muito importantes. Eu estou falando com uma das empreendedoras para a gente também, alavancar uma parceria aí. Então trouxe muita coisa. O OI é um treinamento muito especial e muito completo. Ai, viu, gente? Quando eu falo da OI, falando que eu sou embaixadora da OI, né, foi um divisor de águas aqui para gente. Eu já tinha acabado recentemente, se não me engano, que agora eu esqueço datas, né? Mas eu tinha feito um MBA em gestão empresarial numa grande e conceituada universidade, mas eu disse, né, que as pessoas que a OI valeu mais do que o MBA, no sentido de que, óbvio que o MBA me trouxe muitos insights, conhecimento técnico, teórico, mas a AUI é mão na massa. A gente vai lá, já constrói o nosso plano de crescimento de negócio, já essas parcerias, essas conexões, como nós que estamos aqui, né? Como que eu ia conhecer, gente, uma pessoa dessa área tão distinta se não fosse a AUI nos unindo. Sou muito grata. E aí, pessoal, estamos chegando ao fim. E, claro, tem o conselho. Então, Renata, conta para quem está nos ouvindo, né? Quem de repente está pensando em seguir uma trajetória na área de biologia ou está pensando em empreender, que conselho você dá para uma pessoa que quer empreender na área que você está, né? Não exatamente precisa ser só na área de biologia, mas com pesquisa. Qual é o conselho que você dá? Então, o meu conselho é você ir atrás das pessoas que poderiam utilizar a tua ideia ou o teu protótipo. Às vezes você desenvolveu alguma coisa já durante a graduação, você já trabalhou com alguma coisa. Se você acha que isso serve para alguém, então você tem que conversar.
E não é 1 ou 2 não, você tem que conversar com 50, 100. Você tem que validar bem o seu negócio, né, porque eu entendo, assim, a maioria das pessoas não tem dinheiro para investir numa coisa assim: "Ai, não, acho que vai ser, por hobby praticamente", né. Não é assim, ainda mais na situação que a gente está no país, a gente tem que caminhar com cautela. Então, valide muito bem, fale com clientes. Às vezes você pode, até, concretizar uma venda e abrir a tua empresa ali na mesma hora, de repente, né. Pode ser que não, pode ser que você abra a empresa e tenha que buscar financiamentos. Por exemplo, muitos dos financiamentos que eu falei, você não precisa ter uma empresa aberta para conseguir. Então você pode submeter, você fala ali: "Não tenho ainda empresa aberta", você submete, só que você tem que escrever um projeto muito bem escrito, você não pode ter preguiça ali de colocar informações, de validar no mercado, pedir cartas de apoio para possíveis clientes. Você tem que validar muito bem, você tem que planejar muito bem. Plano não vale de nada se você não tem um planejamento. Então você planeja ali, coloca, submete um projeto e você pode ser contemplado. E aí sim você consegue dinheiro para abrir a sua empresa e iniciar, colocar num lugarzinho pequeno primeiro, depois você vai evoluindo. E o mais importante que eu acho, assim, é você não ficar: "Ah, e se eu fizer isso? Ah, mas será que alguém vai querer? Mas será", vai perguntar. Vai perguntar se a pessoa tem interesse, ou se ela não tem interesse, no que ela teria interesse. Às vezes não é o que você já desenvolveu, é uma coisa que você poderia desenvolver, a pessoa tem interesse. Então, você não quer isso que eu tenho, mas então o que você gostaria? E vai falando com todo mundo, que você encontrar, vai buscando no LinkedIn. Eu não conheço ninguém, eu também não conhecia ninguém, ninguém dessa área. Você vai no LinkedIn, manda mensagem, as pessoas geralmente elas são bem receptivas, no LinkedIn. Às vezes bate na empresa, bate ali, tem várias startups, de dessa área, assim, no Brasil, tem centros que, por exemplo, a gente está numa incubadora, nessa incubadora que a gente está, tem algumas dezenas de startups. Vai lá, um dia, vai batendo na porta de cada uma e vai conversando. Então, assim, é importante você, sair dessa, ah, e se, e testar. Então, esse é meu conselho. Muito bem, gente. Como eu falei para vocês, eu conheci a Renata só no evento, bem dizer, porque nessa turma eu estava como mentora, então eu não conseguia visitar os 3 grupos sempre, ficava mais restrita a um grupo com algumas visitas. E eu a conheci lá. E isso que ela está acabando de dizer, eu posso testificar que ela coloca na prática. Sabe por quê? Nós tivemos uma palestra com nada mais, nada menos que Luísa Helena Trajano. E a Renata estava já com um projeto. É um projeto, né, Renata? Estou falando É, besteira. é uma expansão que eu já concretizei também depois do Huawei, né. E ela estava lá preparada, ela tentou fazer pergunta na sessão de pergunta, o microfone não chegou até ela, tinha 100 pessoas no auditório, mas ainda assim, no final, estava a Renata do ladinho da da Trajano, e da Luísa Helena Trajano, e entregou para ela. Claro, se ela vai ler ou não, se ela vai ver ou não, aí já é outra coisa. A Renata fez a parte dela, bateu lá na porta, já que a porta chegou até a gente também, né? Isso ajudou. E assim, de repente ela vai ler, de repente ela vai encaminhar para alguém, né? E é isso, ela não teve medo de, ai, será que ela vai querer receber? Não, ela foi lá e fez. E é com essa super mulher que eu tive a alegria, o prazer de conversar hoje. E eu agradeço muito, Renata, a tua presença, tuas contribuições. E, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem como você contactar a empresa, como você ver Renata e saber mais informações. Lembrando, deixe seus comentários, faça as suas perguntas. Na primeira semana, a gente sempre encaminha o vídeo para o convidado, fala assim, pô, vai lá, dá uma respondida. Então, ela não vai ficar para sempre respondendo aqui, não. Mas na primeira semana, sempre, né, os nossos convidados são bem generosos e respondem. Então, Renata, muito obrigada. E você, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada.